Vamos iniciar, então, dentro das semanas 6, 7 e 8 do nosso curso de Gestão de TI, a continuidade do processo que começou semana passada, em que vocês começaram a ver as melhores práticas, né, fazer uma pesquisa de atuação em termos da governança e o que está sendo feito, o que pode ser feito aí para a gestão de TI. Hoje nós vamos falar rapidamente do ITIL ou ITIL, depende aí de como vocês preferirem a pronúncia, e semana que vem a gente fecha com o COBIT e fecha com uma atividade para vocês produzirem um conteúdo que é uma mescla, né, dessas situações que vocês estão estudando essas semanas. Então hoje nós vamos dar uma breve visão do ITIL. O que é ITIL? ITIL é a abreviatura de Information Technology Infrastructure Library, ou uma biblioteca para as infraestruturas que existem da tecnologia da informação e que correspondem a um conjunto de boas práticas em TI que foi desenvolvido nos anos 80 ou ao longo dos anos 1980 na Inglaterra e que acabou virando algo copiado para o mundo todo em função da efetividade que teve a assertiva que eles colocaram nesse planejamento. Para que serve? Serve para melhorar a gestão dos serviços de TI, consequentemente visando a melhoria da qualidade dos serviços para o cliente, tanto o cliente interno quanto o cliente externo de uma organização. O ITIL é bom para processos de TI. A partir da gestão das aplicações, nós temos a ligação com a perspectiva de negócios, com a infraestrutura necessária para o suporte a esses negócios, com o suporte aos serviços de TI que fazem uso dessa infraestrutura e a entrega de serviços com a qualidade que o usuário precisa. Vejam que quando a gente fala da AMBOK, em que a gente deixa negócios e TI separados, o ITIL consegue, de certa maneira, juntar essas coisas do ponto de vista de entrega de serviços. E o COBIT depois vai fazer isso do ponto de vista do planejamento estratégico. A gente vai falar dele semana que vem. Do ponto de vista da perspectiva de negócios, interessa a continuidade de negócio, em especial no mundo digital ou negócios que são 100% digitais. As parcerias, a terceirização, a sobrevivência da organização frente aos desafios de mercado, as mudanças constantes que têm que ser colocadas dentro do processo. Do ponto de vista de infraestrutura, nós temos os serviços de rede, as operações, os servidores de processamento, as instalações, inclui energia, inclui segurança e a gestão dos sistemas. Do ponto de vista de suporte aos serviços de TI, nós temos o suporte aos usuários, que, por meio de um Service Desk, ou normalmente chamado de Call Center, corresponde à etapa de atendimento dos nossos clientes internos e externos, com gestão de incidentes, de problemas, de configuração de máquinas, equipamentos e instalações, mudanças que são feitas em software e em instalações, e as diferentes versões de sistemas para os quais nós devemos dar suporte. Do ponto de vista de entrega de serviços, finalmente, nós temos quais serviços, para quais necessidades, de quais usuários do nosso negócio. Então, nós temos que pensar em termos de capacidade, em disponibilidade, ou seja, pode ser que cresça muito o número de usuários, o serviço tem que estar disponível para todos, tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, alguns pelo menos, outros talvez não. Como que eu faço a gestão financeira disso? Porque entregar serviços tem custo. Qual é o nível de serviço, o acordo de nível de serviço que eu tenho com meus usuários, chamado normalmente de SLA, ou Service Level Agreement, que é uma característica que diz, por exemplo, assim, que você tem 1 hora para iniciar o atendimento de qualquer problema e até 2 horas para resolver. Por exemplo, né? Como é que fica a continuidade de serviços em caso de problemas? Eu tenho serviços disponíveis em nuvem, tenho serviços que são disponíveis para capacidade dual, ou seja, se um deixar de atender, o outro atende, né? Para ter disponibilidade garantida. Segurança, um processo importantíssimo, que não é especialmente focado no ITIL, mas que se concentra, no caso do ITIL, na parte de estrutura e em regras e políticas de segurança, né? Segurança hoje é um tópico bastante interessante, que se liga muito também à questão de privacidade. Essas regras, dessas políticas, faz uso de uma série de métricas, por exemplo, que estão previstas no COBIT,
em processos que estão descritos ou estão previstos dentro do ITIL e também dentro do COBIT, nas pessoas que corresponde à execução dos processos internos e na tecnologia, obviamente, e que daí está prevista dentro do ITIL. Do ponto de vista de estratégia, o que nós temos que tomar em consideração é que sempre existem benefícios dados pelos ativos que nós temos disponíveis para funcionar nas organizações, só que todos eles têm um custo. Por outro lado, existem demandas, existe um processo estratégico que corresponde à utilização de diversos ativos, de diversos elementos dentro da organização, no sentido de melhoria, no sentido de entrega de algo que faz parte dos objetivos das metas da organização. Então, nós temos que ter sempre um propósito quando nós desenhamos um serviço. E a ideia é que esse propósito esteja ligado com a operação do serviço e com a transição eventual de um serviço para outro, se for o caso. O desenho do serviço tem que pensar em que benefícios que eu vou entregar com esse benefício, quais são as saídas, qual é a capacidade que eu tenho dentro desse serviço, quantos usuários eu consigo atender, com quanto tempo de processamento, dentro de um nível de serviço acordado e um nível de segurança desenhado para garantir a continuidade de negócio. Eu tenho que pensar em quem são os fornecedores, na disponibilidade e na gestão do meu catálogo de serviços. Os serviços que são produzidos ou que já foram, os que são mantidos, os que são adquiridos, quem é o responsável, de onde vem, o que acontece se ele parar, se existe uma sequência para colocar em funcionamento, que sequência é essa. Por exemplo, normalmente se coloca o banco de dados no ar antes de colocar o HTTPD, o servidor web, no ar. Se coloca o servidor web, ele começa a fazer consultas. Se o servidor de banco de dados não estiver no ar, ele vai começar a dar erros, né? Então, toda essa questão tem que ser desenhada, tem que ser planejada. E a transição? Quais são os benefícios do negócio? O knowledge management, né? A gestão dos conhecimentos envolvidos com a gerência de testes, mudanças, de versões, de distribuição, de transição, né? Existe um termo específico, que é o SACM, que é a gestão de configuração de ativos de serviços, ou Service Asset and Configuration Management, vem sempre do inglês, não é? Em que nós temos essa questão toda desenhada e documentada para que a gente possa sempre fazer a gestão, para que a gente possa fazer a troca de um serviço para outro, a evolução dos serviços quando necessário. E do ponto de vista de operação, que eventos ocorrem, com quais aplicações, como é que eu faço a gestão de incidentes, a gestão de problemas, como que eu sei que eu estou entregando um benefício para o meu usuário, que objetivos eu tenho, como é o meu service desk, como é o meu atendimento do usuário, né? Às vezes chamado de call center, como é o telefone lá, ou a página em que as pessoas entram, eventualmente um app, que elas entram para fazer as reclamações, para tirar dúvidas, né? E dar sugestões. A ideia, então, é uma ideia de melhoria contínua, né? Existe lá o negócio, né? a empresa em si, que tem uma série de regras, e essa série de regras ela deve ser colocada para funcionar em termos de relatórios, em termos de desenho de serviços, de forma que nós possamos atender às necessidades da empresa. E melhoria contínua quer dizer o que aconteceu, qual ação foi tomada e o que está sendo feito para que no futuro esses incidentes, essas inconformidades, esses problemas que aconteceram não impactem no negócio novamente. Então, isso é uma visão geral da questão do ITIL. Tem condições de vocês acessarem ITIL lá no itil.org ou com um monte de conteúdos aí disponíveis na internet. Na minha biblioteca a gente tinha alguns livros disponíveis, infelizmente não está disponível, mas tem alguns aí que vocês acham na internet. Mas, em essência, o que nós temos que ter em mente aí dessa questão de serviços é essa figura em que nós fazemos bom para processos a partir da gestão de aplicações, sobre a perspectiva de negócios, de infraestrutura, de suporte aos serviços e de entrega de serviços.
Então, o teu papel é pensar em como você, como gestor da informação, pode se integrar nessa etapa de gestão de serviços, por exemplo, desenhando processos melhores, por exemplo, colocando regras, colocando políticas para funcionar, colocando KPIs para funcionar, colocando dashboards de acompanhamento, fazendo negociação de contratos, enfim, tantas atividades aí que vocês têm para realizar na área de serviços, na área diversa, aí que é correlato. Então, a ideia dessa semana é vocês se apropriarem desses conteúdos da Biblioteca de Gestão de Serviços, em conjunto com aquilo que vocês já pesquisaram que acontece no mercado, que vocês fizeram semana passada, e já ligando ou começando, eventualmente, leituras aí do COVID, que é a parte de planejamento estratégico da tecnologia da informação dentro da organização, que vai fechar na semana que vem esse conteúdo de pesquisa e que depois vocês vão fazer um videozinho explicando o que vocês entenderam. Boa semana a todos.